Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 25 de setembro de 2015. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. E o tema é o tema que você escolheu na última enquete. Locações de imóveis, garante remuneração fixa? É o que nós vamos ficar sabendo já na edição do Cresce e Esclarece de hoje. O nosso convidado é o nosso diretor-secretário, Dr. Ruberval Ramos Castelo. Ele é mestre em contabilidade, hein? E formado em direito também. Ruberval, você também é o proprietário da Seccional Administradora, salvo engano, hein? Se eu estiver errado, pode corrigir. Dr. Ruberval, obrigado por sua participação, para estar dando as dicas aí a todos os colegas do Brasil sobre essa questão de locação de imóvel. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, Gilberto. O que puder esclarecer, estou à disposição dos colegas aqui. Muito bem, queria mandar aqui um forte abraço ao presidente da Cores, lá de Suzano, meu amigo Ademilson. Esse é um grande presidente e toda vez que ele recebe no celular dele alguma notificação do Cresce, ele já retransmite para todos os associados. Ok, minha gente? Então vamos começar aqui com o nosso tema de hoje, sobre locação de imóvel. E já queria aqui, para começar a esquentar o nosso programa de hoje, perguntar para o nosso convidado, o Dr. Ruberval Ramos Castelo, diretor-secretário do Cresce São Paulo, qual é a lei da locação, Dr. Ruberval? A lei que rege a locação de imóveis é a 8245 de 91, Gilberto. Salvo engano, também tem a lei 12.112, né? Que foi posterior, que deu uma atualizada em algumas cláusulas, né? Foi a atualização dela depois do Código Civil. Muito bem, parece que essa lei ajudou bastante, inclusive, na questão da locação, né? Deu uma melhorada, né? Melhorou Sim, um pouquinho, sim, né? melhorou um pouco, melhorou Muito bastante. bem. Percentual de remuneração na prestação de serviço em locação, em alugar o imóvel e também em administrar. Nós temos uma tabela de remuneração, não é isso, doutor? É isso. A tabela de remuneração do Cresce diz que é de 8% a 10% do valor locativo e quando eventualmente o cliente tem uma rentabilidade, uma carteira com você com mais de 100 mil reais, se permite a redução de 5% a 10% da tarifa. Além disso, tem os ganhos na locação, evidentemente você tem uma taxa quando faz a locação, quando faz uma rescisão, você tem alguns ganhos adicionais que não estão previstos em tabela, mas que são de mercado desde sempre. Quer dizer que então uma empresa imobiliária, que ela tem na sua carteira mais de 100 mil? 100 mil de um único cliente. 100 mil, olha aí, vamos deixar claro, hein? Você pega um cliente que ele vai te dar os imóveis dele para você administrar, para você alugar, e se esse valor passar de 100 mil, vê se estiver errado, me corrige, hein? Então, pode-se fazer, né, um preço melhor para esse cliente, porque ele já está dando um pacotaço para o corretor, né? Exatamente isso. Tem a redução da tarifa de locação, da tarifa de administração, o mínimo que no caso normal seria 8%, nesse caso pode cair para 5%, dependendo da negociação que você tem com o teu cliente. Legal. Deu para entender, pessoal? Vamos ver aqui, ó. O corretor de imóvel, normalmente quando a gente fala no mercado assim, corretor de imóvel tem salário fixo, tem remuneração fixa? É óbvio que não tem. Não tem para aquele que trabalha na área de alienação de imóveis. Vamos corrigir uma coisa, eu não falei a palavra venda. Por quê? Porque nós prestamos serviço aos nossos clientes para alienar imóveis. Nós temos um hábito de falar no mercado. O mês passado eu vendi 3. Não, nós não vendemos nada. Quem vende é o dono do imóvel, ok? Quem assina a escritura é o dono do imóvel. Nós prestamos serviço de alienação de imóveis. Quando se fala em prestação de serviço, tá, é sinônimo de honorário, ok? E esse nosso honorário é de 6% a 8% de acordo com a tabela de remuneração. Mas vale lembrar aqui que eu gostaria de ter aí uma remuneração todos os meses como corretor de imóveis. Aí é que entra a questão da locação.
Ok? Então, entra essa questão da alocação, não é isso, Roberval? Comenta sobre essa questão aqui para dar uma força para os nossos colegas que gostariam de ter uma remuneração garantida todo mês. Não, é que a alocação imobiliária te garante uma rentabilidade mensal de acordo com o teu volume da carteira, isso é natural. A tranquilidade que isso traz, que na nossa empresa tem 35 anos, vai fazer 35 anos em outubro, então minha carteira é razoavelmente boa. Então ela me garante uma tranquilidade com o custo administrativo do escritório. Tem uma renda garantida, pode ter risco, tem algum risco, pode ter alguma perda, lógico, pode algum inquilino não pagar, mas por mais que tenha a inadimplência de locatário, nunca é drástica ao ponto de prejudicar a empresa por conta do giro que você tem sempre, né? Hoje um atraso, amanhã você aciona, você cobra, você recebe, tem a garantia, a tranquilidade de um trabalho sereno, vamos dizer assim. No caso, por exemplo, de um corretor autônomo, você que não trabalha para nenhuma imobiliária, não trabalha em nenhum empreendimento, você trabalha com imóvel de terceiro. Não custaria nada, você dá uma batalhadinha, hoje você faz uma alocação, você já vai aumentar, né? Já tem uma alocação na sua carteira. Amanhã você pega outra, depois você vai pegando, você vai fazer. Quanto você gostaria de ter vamos dizer, como fixo no seu mês? 5 mil reais, 6 mil reais, 10 mil reais, 2 mil reais, 3 mil reais? Faça essa carteira, que é pouquinho, não vai dar tanto trabalho assim, não é verdade? É uma dica legal, né? Não, é uma dica legal, mas se você tem que ter uma certa estrutura para fazer isso, né? Você tem que ter um setor de cobrança para acompanhar isso, ou ter critérios para acompanhar isso, não colocar teu cliente em risco, né? Quando você mexe com dinheiro de terceiros é sempre muito mais complicado, né? Então é legal, é um nicho muito bom de mercado, mas muito bom mesmo, mas convém que se tenha uma estrutura mínima, básica, para você poder atuar no mercado, né? Abrir as portas e trabalhar mesmo locação. Mas, por exemplo, um colega que ele está começando, olha, 10 imóveis dá para ele administrar numa boa, aí ele vai começar a crescer. Aí é o momento dele começar a pensar em montar essa estrutura, para ele começar a dar um passo mais largo aí nessa questão, né? Montar uma empresa, aí ele vai crescendo, mas no começo vamos começar devagarzinho. Dá para ele cuidar de tudo, né? Dá para ele cuidar de tudo. 10 imóveis é extremamente simples. Tranquilo, né? Vamos ver aqui, nós temos aqui um colega aqui, Sérgio Mota Guedes, ele é de Taubaté. Sérgio, bom dia, hein? Bom dia a todos, por gentileza, o valor de primeiro aluguel tem que ser pago 30 dias depois da data da assinatura do contrato, por lei. Não sei se é por lei. Vamos lá, Rubem, entendeu a pergunta dele? O Sérgio Mota Guedes, Taubaté. Ele pergunta se o primeiro aluguel que nós cobramos, como taxa da locação, se vai se cobrar, vamos dizer, 30 dias depois, é quando recebe a locação normalmente, né? Sim. Se isso está na lei. A gente não pode cobrar nada antecipadamente da locação residencial. Na locação comercial você tem até meios de fazer isso legalmente. Na locação residencial não, é 30 dias mesmo, não pode antecipar. Tem muita imobiliária que diz, não, vou antecipar o primeiro por ser honorários da imobiliária. Não existe previsão legal para isso. Porque a lei 8.245, acredito que ela seja bem clara, né? É vencido, né? Vencido, o aluguel é vencido. No residencial, do comercial pode ser diferente. Também, por exemplo, no imóvel de temporada, né? No imóvel de temporada paga-se adiantado, né? Sim. Imóvel de temporada e comercial pode. A locação habitual, normal, residencial, não pode. Aí, Sérgio, de praxe no mercado, por exemplo, o inquilino venceu os 30 dias, ele vai pagar o primeiro aluguel. Então, esse primeiro aluguel passa a ser do corretor de imóveis, ok? É legal. Agora, quem trabalha com locação precisa tomar muito cuidado. Que no Cresce tem um volume muito grande de reclamações de cliente por falta de repasse no aluguel que o corretor recebe, a imobiliária recebe. Cuidado. Recebeu? Repassa, tira o seu e repassa, ok? Não é isso? É isso, é o motivo que eu falei que tem que ter uma estrutura mínima, não precisa ser de funcionários e batalhões de pessoas. Você tem que ter uma estrutura mínima de controle para evitar de causar problema, né? E não é, o número de reclamação não é só de repasse financeiro, é muita desídia também, né? Porque o corretor acha que fez a locação, acabou a responsabilidade dele, né? Mas não é, na realidade a responsabilidade dele começa, porque ele tem que acompanhar pagamento de imposto, se ele não faz e faz a cobrança junto com o aluguel, tem que acompanhar o estado do imóvel locado,
se está sendo mantido, se está tendo algum problema. E locar e receber é fácil. Eu tenho os agregados, tenho os acessórios, os trabalhos acessórios que você tem que continuar fazendo sempre. Né? Aí, se tiver alguém pensando assim, mas fazer locação dá muito trabalho. Se não tiver trabalho, não tem dinheiro. Ninguém ganha. Não é através de trabalho que a gente ganha. Eu gostaria de ter uma garantia de subsistência para me cuidar da minha família. Olha, a locação é o caminho. Não teria, assim, muita outra coisa. Eu que vou ser perito judicial. Legal, mas você tem que aguardar o juiz te chamar. Tá certo? A locação ela é certa e líquida. Você alugou teu primeiro aluguel, você vai administrar, você tem 10% do primeiro aluguel. Então, você faz uma carteira, você vai ter essa remuneração fixa, que eu acho que é bem legal. Então, nesse aspecto, a profissão de corretor de imóvel, desde que queiramos, não há risco para ganho monetário, exceto aquele que se especializa em alienação de imóvel, seja alienação de imóvel residencial, comercial, o que for, tá certo? Aí sim, ele só vai receber de acordo a estar fechando negócio, tá bom? A gente fala grau de responsabilidade para prestar serviço na administração de locação. Temos um grau de responsabilidade e que não é pouco, é grande. Por quê? Porque a pessoa vai confiar a você ou a mim, a nós corretores, não é isso? O bem dele para a gente administrar na locação, não é? Pode comentar até casos, que tiver casos aí, pode comentar para os colegas ficar espertos nessa questão, viu, Roberval? A gente até avançou um pouquinho na resposta anterior, né? Mas eu estava dizendo, não adianta você simplesmente fazer a locação e emitir boleto para cobrança. No caso de um apartamento, você tem que acompanhar se a pessoa está pagando condomínio, se está pagando IPTU, porque você pode trazer risco para o teu cliente, ter um problema grande lá na frente. E você é responsável por isso, lógico. Todo o patrimônio da pessoa está na sua mão. Você não tem o direito de pôr esse patrimônio em risco, mesmo que não seja um risco eminente, você não tem o direito de colocar em risco, de endividar o seu cliente. Ele lhe contratou para não ter o problema. Então você tem que tomar conta do imóvel como se fosse seu mesmo e se obrigar a isso, e se doar mesmo. Evidente que com o tempo você já começa a pôr as coisas no automático, fica muito mais fácil, de acordo com o volume que você tem. Você cria mecanismos para acompanhar tudo com facilidade sempre. Mas esse respeito para o teu cliente você tem que ter, a obrigação, sem dúvida nenhuma, não tem o que discutir, nada. Você tem que acompanhar tudo como se fosse o seu imóvel, da sua família, é isso. Fábio de São Roque. É correto o corretor receber o valor do primeiro aluguel integral? O correto é obrigado a pagar o aluguel mesmo que o inquilino não pague? E as custas de eventual despejo também são por conta do corretor? Pegou as perguntas todas do Fábio? Peguei. Então é assim, o corretor, o que é correto ele receber o primeiro aluguel, desde que contratado isso com o locador, é evidente que é. Nosso mercado, nós temos uma tabela, mas temos custos que a gente pode repassar desde que esteja previamente combinado. Nos meus contratos, quando eu recebo autorização de locação, eu já estipulo todos os ganhos, tudo que eu vou cobrar, que é para não ter desgaste depois. A segunda pergunta era sobre as custas judiciais, se é por conta do corretor. Eu acredito que as imobiliárias, as PJs, normalmente têm os seus advogados próprios. E, sendo assim, a gente tem do cliente, dos meus clientes, a gente banca e recebe. Quando o cliente receber a parte dele, eu faço o desconto. Normalmente está embutido no teu custo. É um agrado que você faz para o teu cliente. E o volume de despejo, de ação, também não é tão grande assim para ser um valor que traga risco para o escritório. Pelo menos no meu caso, eu acho que... E teve uma pergunta no meio que eu estou tentando me lembrar, mas eu não consigo. É sobre as custas, você é obrigado a pagar o aluguel, mano. Se o inquilino não paga o aluguel, o proprietário vai ter que pagar o primeiro? Não, né? Não. Sim, antigamente tinha aluguel, eu não tenho mais, mas teve um tempo que tinha aluguel garantido. Quando se tinha aluguel garantido, sim, só se ele está falando de algum contrato antigo, isso... Desde o tempo do seu Fernando Collor, que sumiu a parte de aluguel garantido do mercado, né? Raríssimas vezes, eu acho que não existe mais isso. Tem uma outra pergunta aqui do Célio, aqui de São Paulo.
Dúvida sobre cobrança de condomínio. Quais despesas do condomínio o inquilino é obrigado a pagar? Sendo que no boleto normal vem a taxa de condomínio, fundo de reserva. O que seria despesa ordinária, o que engloba, e as despesas extraordinárias? Então é assim, olha, manutenção e reposição de bens é despesa ordinária, apesar de ser uma briga muito constante em administração condominial. A manutenção, a troca de um aparelho de um sistema de interfonia, de antena coletiva, de câmera de CFTV, apesar de ser um equipamento novo, quando é a reposição, a substituição de um equipamento antigo, é uma despesa ordinária. Despesa extraordinária é uma eventual pintura de um condomínio ou alguma coisa que você acrescente ao condomínio. Com relação ao fundo de reserva, a rigor o locatário tem o direito do reembolso do fundo de todo o valor que ele recolheu a título de fundo de reserva durante o período locativo no final da locação, mesmo que esse valor tenha sido consumido para pagamento de uma eventualidade que não seja ordinária. Se o dinheiro for consumido para pagamento de uma despesa ordinária, não. Mas olha, eu vou pintar o prédio e eu tinha lá 100 mil reais de fundo de reserva, eu vou jogar para o fundo de obras com autorização da Assembleia. A Assembleia autorizou a usar um dinheiro que o locatário recebeu para pagar uma despesa que a rigor seria do locador. Então o locatário tem o direito de ser ressarcido disso. Jorge Paulossi, de Cravinhos. Bom dia, Jorge. Qual o percentual de administração ideal dentro da lei? Foi uma das primeiras perguntas, né, que nós falamos. Repete para nós. Perdão, a tabela do Cresce está clara, é de 8 a 10%, não vão a uma alocação normal. E se um único cliente lhe dá uma carteira que te proporciona uma arrecadação de mais de 100 mil reais a título de aluguéis, você pode renegociar essa tarifa da administração, essa taxa da administração, você pode reduzir para usar a partir de 5% com um limite de 10%. Isso é uma maneira que o Cresce juntamente conseguiu dar um abatimento na tarifa para que o corretor tenha a condição de negociar com o locador para pegar uma carteira quando é muito, muito boa, né? Meu amigo Fábio Augusto Fonseca, da minha cidade de Santos. Olha aqui, isso aqui eu ia comentar, mas o Fábio já fez a pergunta, hein? Aqui. Bom dia, é muito comum aqui em Santos, na Baixada Santista, a cobrança do pacote de locação. Pacote, quando fala pacote, é incluso condomínio e o IPTU. Né? Aí ele completa aqui. Cobrança, é legal a nossa remuneração sobre o primeiro aluguel bruto ou devemos receber apenas o líquido? Então, de novo, é algo que você tem que combinar. A rigor, a nossa tabela prevê sobre todo o pacote. Independente do pacote, de ser um pacote, quando você na administradora faz a cobrança de aluguel, mais condomínio e mais IPTU, é seu direito receber todo o valor. Existe muito questionamento, principalmente da parte de cliente, evidentemente, que o valor de condomínio e de IPTU ele não recebeu. Então ele não deve pagar sobre aquilo. 90,9% dos clientes, dos corretores que eu conheço não recebem sobre os agregados, mas sim, é direito, é uma questão de negociar. É direito, tem o direito de receber. Inclusive está previsto isso na nossa tabela. Olha, essa questão, ela merece aí um aspa legal pelo seguinte. Se eu faço um pacote, porém, o carnê do IPTU fica lá com o proprietário. O condomínio vai para ele. Ele é que paga, eu não estou administrando essa questão de pagamento de IPTU e de condomínio. Mas se a gente puxar isso para nós, pode cobrar pelo pacotaço. Não tem? Porque você está cuidando disso, né? É direito cobrar, é direito receber. Só que isso é um complicador, assim, teve muita perda de administração quando começou essa história de fazer pacote há 1 ano e meio, 2 atrás. Então se convencionou entre os colegas lá de cobrar sobre o valor locativo, sobre a despesa que o locador vai ter, apesar de nós fazermos o pagamento do condomínio e do IPTU, a gente dá isso como um brinde por conta de dá um plus para o cliente. Nós temos que agradar os dois lados, não adianta agradar um só. Então você se sacrifica um pouco para que todas as 3 partes envolvidas fiquem felizes, né? O locador, o locatário e a administradora.
Vamos dar uma dica. Contrato de prestação de serviço de locação e administração imóvel. Seria um contrato de administração. Tem que ter, não é? Tem que ter. E ali que tem que estar clausulado direitinho, não é? Todos os teus ganhos, tudo que você cobra extraordinariamente, todos os trabalhos que você vai prestar por esse valor que você está recebendo. Então, tudo tem que estar clausulado. Você tem alguma dúvida, pode mandar sua pergunta. Nós estamos aqui com o Dr. Ruberval Ramos Castelo, diretor-secretário do CRES São Paulo, para dar estas dicas para todos nós corretores brasileiros. Pagamento de aluguel é feito na conta da imobiliária. Muito bem. Ou do corretor autônomo. Prazo para repassar ao locador. Um prazo, vamos dizer assim, que esteja no contrato, ou que a justiça acredita que o prazo melhor seria 48 horas. Como é que funciona isso? Então, nós adotamos 48 horas por conivência, para interesse, para poder ter certeza de tudo que acontece, fazer tudo com tranquilidade e não ter atropelo. Hoje, com o sistema de cobrança que tem nacional, hoje, com a compensação nacional, você consegue fazer no dia seguinte, inclusive, né? Você conseguiria fazer no primeiro dia útil após o vencimento, após o pagamento. Mas eu acho que no mercado, hoje, adota 72 horas, 3 dias, não tem absolutamente nada previsto em lei, prazo para repasse do valor de locação, mas eu acho que é o suficiente. Não conheço empresa que demore mais que isso, não. Antigamente o pessoal adotava repasse de 10, 20, 30, do tudo que aconteceu no período, mas hoje não. Hoje normalmente é de 2 a 3 dias. Sérgio Mota de Guedes, de Taubaté, volta com a segunda pergunta, hein? No caso de multa por rescisão de locação comercial anterior a 12 meses, são 13 meses de aluguel e após de 12 meses é isento 100% ou proporcional. Aí vai depender como está contratado. Então, né? Tem contrato que reza que a partir do 12º mês a pessoa tá isenta de multa. Mas normalmente eu não uso isso, a não ser que seja alguma coisa excepcional que se combine. Mas se não tiver combinado, não tiver nada escrito, é proporcional aos meses que faltam para acabar o contrato de locação. Apesar de constar no contrato que são 90 dias, 3 meses, 3 valores de aluguel, isso não... Judicialmente você não consegue isso. Então é melhor fazer o certo para evitar problema, não é verdade? Inclusive está na legislação, né? Vamos comentar um pouquinho sobre a questão de garantia locatícia, que é importante. Garantia locatícia. Na garantia locatícia nós temos o fiador, que ainda acredito eu que seja um percentual grande, depósito, que são os 3 meses, seguro fiança. E aí, vamos comentar aí, dar umas dicas para os colegas sobre essa questão da garantia locatícia. Então, hoje, o seguro fiança hoje é a menina dos olhos das administradoras, né? Só que você tem que ter um cuidado de administrar também essa apólice. Porque se a pessoa contrata por 12 meses, o que é normal, e não renova depois desse período, você fica com o mico na mão, né? Você está com um contrato de 30 meses e garantia por 12 meses. Se a pessoa tiver algum problema nesse meio tempo, ele talvez não consiga renovar por ter problema no nome. Então, quando nós fazemos locação hoje, a gente faz o seguro já pelo período total do contrato. O fiador toma os mesmos cuidados que você toma com o locatário, ver se tem algum problema no nome, ver se o imóvel que ele está dando em garantia não tem nenhuma penhora, não tem nenhum problema. E a caução locatícia hoje está caindo muito no descrédito por causa da demora numa eventual demanda judicial, né, Gilberto? Porque você cobra 3 meses de locação a título de caução e para conseguir um despejo por falta de pagamento, hoje você perde 1 ano. Então, o locador fica muito refém, né, da situação. Então, eu não tenho muito caso de caução, não. É mais fiador e o seguro fiança hoje está despontando, está batendo muito forte em fiador, está sendo superior. Agora vamos falar um pouquinho sobre laudo de vistoria para entregar o imóvel para o locatário. Então, tanto para entregar o imóvel para o locatário como para receber dele, você tem que fazer imagina você fazer uma descrição completa do imóvel com todos os problemas que tem, com todas as benfeitorias que tem. Um vidro quebrado, convém constar. É bom que conste e fotografe tudo. É como se você estivesse fazendo uma ata de alguma reunião. Você tem que descrever ele de ponta a ponta para evitar atritos judiciais ou evitar brigas entre locador e locatário. Aí por aparecer
um problema lá que você não destacou e depois fica discutindo de quem é a responsabilidade, né? Se tiver tudo escritinho, tudo bem discriminado, tudo fotografado, as partes assinarem, você já tem uma tranquilidade, não é verdade? O Jorge Palucci de Cravinho, ele volta com uma outra pergunta aqui sobre essa questão de depósito de calção, né, da locação. Devolve-se no final da locação ou fica para eventuais reparos no imóvel em caso... Como é que funciona essa questão? Posso pegar aquele dinheiro que está lá na caderneta de poupança e o camarada, vamos dizer, precisa pintar, ele não quer pintar, posso descontar daquele dinheiro? Então, a rigor, aquilo é para te resguardar de todos os problemas que tenha, tanto de aluguel atrasado, de condomínio atrasado, IPTU atrasado, problemas no imóvel, mas você não tem a liberdade de pegar, usar o dinheiro, simplesmente usou e apresentar. Normalmente, quando a pessoa sai, nessa segunda vistoria, você já faz um comentário do que tem de problema que seria de responsabilidade do locatário, e ele deve te dar uma anuência, ele vai estar fazendo a vistoria com você, né? O locatário tem todo o interesse em fazer a vistoria final com você. E normalmente se acorda isso, se tem um acordo entre as partes. Se tiver a concordância das partes, você pode usar, senão não pode não. Ô Berval, então para a edição de hoje eu já quero te agradecer. Possa dar uma dica aí como consideração final sua de hoje e a palavra fica aberta. Fale o que você achar que tem que falar para os nossos colegas. Eu acho assim, acho que o grande malandro é o cara que segue a lei, né? Então, assim, você fazendo tudo estritamente dentro da lei, você sendo sério, sendo ético, tendo responsabilidade, né? Você vai ser o verdadeiro malandro que não tem ninguém que vai poder te perturbar amanhã, te questionar ou te pôr na parede, né? Eu acho que o malandro é o cara mais honesto do mundo, né? Tem que ser um cara extremamente ético e sério, é isso. Nunca avançar no que não é seu, né? Tem que se satisfazer com a sua fatia da coisa para evitar problemas, tanto para o locador como para o locatário, e ter problema aqui com nossos colegas conselheiros do Cresce. Nós estamos encerrando a edição de hoje sobre a questão de locação, se ela garante uma remuneração fixa aos corretores de imóveis. Para as empresas imobiliárias, ela ajuda muito também na questão da administração da própria empresa imobiliária, nas suas despesas do cotidiano, ok? Obrigado pela carona, tenha uma boa sexta-feira, um bom final de semana para quem for trabalhar, bons negócios, mas nós esperamos vocês na próxima sexta. Tchau, um abraço.